Gênesis 37, verso 5. Teve José um sonho. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Pai querido, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler, e nós pedimos ao teu Espírito Santo que possa falar conosco de uma forma poderosa e preciosa, e que nós sejamos nessa noite edificados, Senhor, que o Senhor possa descortinar a tua revelação, a revelação da tua palavra ao nosso coração, e que nós sejamos ministrados e impactados pela tua palavra, que haja milagres, que haja avivamento, que haja despertamento espiritual, que haja, meu Deus, um transbordar de graça e de vida sobre cada homem e cada mulher de Deus que está neste lugar, no poderoso nome de Jesus, que assim seja, amém, amém. Nós temos sido chamados por Deus, e Deus tem colocado dentro de nós os seus sonhos, e temos sido chamados por Deus para sonhar, e ter sonhos grandes. É o próprio Deus, queridos, que compartilha conosco os seus sonhos. É o próprio Deus que gera em nosso interior os seus sonhos. E estes sonhos têm um propósito de abençoar vidas, de abençoar famílias, de abençoar descendências, de abençoar gerações, de abençoar nações. E todo sonho grande que nasce em Deus, ele vai abençoar pessoas, vai abençoar descendências, vai abençoar gerações. A Bíblia nos diz nesse texto que nós lemos, que José teve um sonho. E quando nós vamos estudar todo o contexto, nós vamos entender que este sonho não era um sonho meramente humano, não era um sonho meramente de José, um sonho que nasceu no próprio coração de José, não. Foi um sonho que o próprio Deus deu a José. Foi um sonho que o próprio Espírito Santo gerou no coração dele. Um sonho que iria abençoar a nação do Egito, um sonho que iria abençoar a nação que estava nascendo, começando, o embrião da nação de Israel, a família de Jacó, que era o embrião da nação de Israel. Aquele sonho que Deus deu a José iria abençoar aquela nação de Israel, e aquela nação no início, nos primórdios, seria preservada, para que através daquela nação lá na frente, viesse o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que redimiria todas as nações da terra por aqueles que nele crescem. Então o sonho de José estava para além dele mesmo, o sonho de José estava para além do próprio tempo em que ele vivia. O sonho de José estaria transcendendo o tempo, estaria transcendendo as épocas, estaria transcendendo as estações. O sonho de José abençoaria a descendência presente, abençoaria as descendências futuras e preservaria a nação santa, da qual viria o Messias, da qual viria o Salvador do mundo, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas através do Messias Jesus Cristo, para que todas as famílias da terra fossem libertas, salvas através do Messias Jesus Cristo. Então aquele sonho não abençoaria somente José, não era um sonho egoísta, não, era um sonho que o próprio Deus colocou no coração dele, para abençoar descendências, nações, gerações, e consequentemente preservar a linhagem santa para a chegada do Messias. Um sonho que estava para além dele mesmo. Deus quer colocar em nós sonhos desse tipo. Deus quer colocar em mim e em você sonhos dessa natureza, sonhos que não nos faz estar ensimesmados, sonhos que não nos faz estar limitados e presos em nós mesmos, sonhos que nos faz transcender, sonhos que nos faz ver o futuro, sonhos que nos faz enxergar além, sonhos que nos faz abençoar pessoas, abençoar descendências, abençoar multidões, nações. Então nós precisamos crer que o Espírito Santo de Deus, do mesmo modo que colocou e gerou em José sonhos grandiosos, sonhos dessa natureza, o Espírito Santo quer gerar em mim e em você esses tipos de sonhos. Amém? Agora a pergunta é: você está preparado para sonhar os sonhos de Deus? Você está pronto para sonhar os sonhos de Deus? Porque existe, queridos,
um preço, digamos assim, a pagar ao sonhar os sonhos de Deus. Existe um custo, existe um peso em sonhar os sonhos de Deus, o peso da glória de Deus. Existe um custo quando nós sonhamos os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. E eu não estou falando de sonhos egoístas. Eu não estou me referindo de sonhos para nós mesmos, mas sonhos que visam abençoar gerações. Amém? Quais são os teus sonhos? Quais são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Para a sua família, para o seu lar, para os seus filhos, para o seu casamento, para as pessoas à sua volta, para as pessoas que você quer alcançar para Jesus. Quais são os sonhos? Quais são as características que nós podemos aprender de José em relação aos sonhos dele? Temos algumas características que nós podemos aprender com José. Pode sentar aqui, meus filhos. A Bíblia nos mostra no versículo de número 2, que José era alguém esforçado. O texto diz que ele estava apacentando os rebanhos do seu pai. Amém? Ele estava apacentando os rebanhos com seus irmãos, os rebanhos do seu pai. Ele era alguém esforçado, ele era alguém trabalhador, ele é alguém que não estava simplesmente no mundo das ideias, simplesmente viajando fora da realidade, não. Ele tinha sonhos que Deus colocou no seu coração, mas ele estava se dedicando, ele estava trabalhando, ele estava esforçado, ele estava servindo, para que aqueles sonhos que Deus havia colocado no coração dele se tornassem realidade. Para que aqueles sonhos que Deus havia colocado no coração dele se concretizassem. Então a questão é, o que você tem feito com os sonhos que Deus tem plantado no seu coração? Você é diligente em relação a esses sonhos? Você é esforçado em relação a esses sonhos? Você é dinâmico em relação a esses sonhos? Você é intercessor por estes sonhos? Você tem dependido de Deus? Você tem orado? Você tem intercedido? Você tem gerado estes sonhos em oração? Sabe, queridos, às vezes nós desistimos de orar por algumas coisas, por algumas causas, e nós não podemos desistir de orar, porque tudo que nós podemos fazer, o mais importante é orar. O mais importante de tudo que nós podemos fazer em relação à concretização dos nossos sonhos. Então tem pessoas que elas são até esforçadas do ponto de vista físico, tem pessoas que elas são até esforçadas do ponto de vista natural, mas falta dedicação espiritual, falta o esforço espiritual, falta a diligência espiritual, falta a intercessão, falta a oração, falta o jejum. Você tem um sonho de ver as famílias sendo salvas através da sua vida. Você tem um sonho de ver almas se convertendo a Cristo. Você tem um sonho de ver a nossa nação impactada pela glória de Deus. Você tem um sonho de ver essa nação aos pés de Jesus Cristo. Antes da volta de Jesus, nós precisamos de um grande avivamento. Você tem um sonho de ver o avivamento chegando em nossa nação, chegando em nossa cidade, chegando em nossa igreja, chegando em nossas células. Irmãos, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de um despertamento espiritual. Eu preciso, você precisa, nós precisamos como igreja, nós precisamos como famílias, nós precisamos como nação de um despertamento espiritual, de um avivamento. E a pergunta é, nós temos sido diligentes, nós temos sido esforçados para que este avivamento aconteça? Claro que o avivamento não depende de nós, ele depende de Deus, mas o que nos cabe é interceder, o que nos cabe é orar, o que nos cabe é clamar ao nosso Deus, como Abacuque clamou, em Abacuque capítulo 3, versículo 2, o Senhor ouve a oração de Abacuque, que Abacuque clama por avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Qual era o sonho de Abacuque? O sonho de Abacuque era ver a obra de Deus ser avivada. O sonho de Abacuque era ver a nação de Israel passar por um período de avivamento, de despertamento espiritual, em que as pessoas estivessem com seus corações quebrantados e compungidos pelo Espírito Santo, em que as pessoas estivessem buscando a Deus, um desejo ardente no coração de buscar o Senhor. Sabe, queridos, quando nós estamos com fome e sede da presença de Deus, quando nós estamos com fome e sede do poder de Deus, da pessoa dEle, nada rouba o nosso foco, nada nos distrai na caminhada, circunstâncias, decepções com pessoas, nada.
Porque nós estamos com fome de Deus. Queridos, eu tenho 25 anos de caminhada cristã, 25 anos. Nesses 25 anos eu já tive várias experiências na fé, na vida cristã. Experiências boas e experiências difíceis, experiências boas, experiências traumáticas, experiências maravilhosas, experiências desafiadoras, de todos os tipos. Já enfrentei vários tipos de decepções com pessoas, mas o que me mantém até aqui é porque o meu foco está em Cristo. O Senhor colocou em meu coração o sonho de servi-lo e de trazer o maior número de pessoas que eu puder para o reino de Deus. O sonho de servi-lo, de trazer o maior número de pessoas para Cristo. Então isso é o que me motiva e o que me mantém de pé todos os dias. Então você precisa estar focado nisso, porque se você não estiver com seu coração faminto por Deus e pela presença de Deus, qualquer situação te tira da presença, qualquer decepçãozinha te tira da presença. Se um crente pisar no teu pé, você já fica revoltado, você já quer sair do caminho de Deus. Por quê? Porque o seu coração não está avivado. Quando você está avivado, queridos, não tem decepção, não tem problema, não tem luta, não tem desânimo, nada te rouba da presença de Deus, ninguém é capaz de te arrancar da presença de Deus. Por quê? Porque o teu coração está avivado. Mas se você não está avivado, meu amado, minha amada, qualquer desculpazinha boba é uma desculpa para você se distanciar do propósito de Deus. Vocês me entendem? Diga amém. Então, José tinha um sonho, mas a Bíblia diz que ele começa com trabalho, com esforço, com dedicação, com diligência. Nós precisamos estar sendo diligente, e aí essa diligência para nós, não só física, muito mais do que isso, mas a diligência da oração. Quantos têm um sonho de que o avivamento nos toque? De verdade, de verdade. Quantos têm um sonho de que o avivamento nos toque? De verdade. Quantos têm um sonho de ver a igreja, sabe, experimentando o fogo de Deus, um vinho novo do Espírito Santo, um crescimento sem precedente, as almas sendo acrescentadas dia após dia, como na igreja de Atos? Quantos têm um sonho de ver pessoas sendo batizadas, curadas, libertas, as células se multiplicando, crescendo, novos discípulos sendo gerados, novos líderes sendo formados? Quantos têm um sonho de ver isso acontecendo? Quantos têm um sonho de que a glória de Deus envolva cada área da nossa cidade? A gente anda pelas ruas da cidade e o nosso coração é levado a clamar por misericórdia quando a gente vê tantas coisas acontecendo e as pessoas tão distantes, tão frias, tão desapercebidas, tão distraídas. E esse tem sido, infelizmente, um tempo de muitas distrações. Mas se o teu sonho é avivamento, você precisa ser diligente nisso, e você precisa clamar juntamente conosco por um avivamento, dizer como disse Abacuque, em Abacuque capítulo 3 versículo 2: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. No meio dos anos a notifica. Porque no meio dos anos, porque é no meio dos anos, é no meio da jornada que muitas vezes vem o desânimo, vem a frieza, é no meio da jornada. Então nós precisamos ter esse sonho de avivamento, queridos, de que Deus envolva-nos com a sua glória, um sonho de que a nossa família seja avivada, um sonho de que os nossos filhos tenham fome e sede de Deus, de que os nossos filhos sejam fominhas pelo Senhor, não fominhas de futebol, não fominhas de videogames, não fominhas de jogos, mas fominhas da glória de Deus, fominhas da presença de Deus, fominhas do Senhor. Amém, queridos? Nós precisamos ter esse sonho de ver a nossa família cheia da presença, de ver a nossa família buscando o Senhor com intensidade, de ver os nossos filhos com tanta fome da glória de Deus, ainda que eles sejam tidos como radicais, como fanáticos, não importa, mas que eles realmente desejem, anseiem pela presença de Deus. O sonho de ver o Cristo vivo voltar, estabelecer o seu reino, arrebatar o seu povo, arrebatar a sua igreja. Nós precisamos ter esses sonhos ardendo no nosso coração, mas nós precisamos ser diligentes em fazer aquilo que nos compete fazer, e uma dessas coisas é ser diligentes na oração, ser diligentes na intercessão. Amém? A pergunta é: quais são os sonhos que o Espírito Santo colocou em seu coração? Qual o sonho? Qual o sonho que o Espírito Santo colocou no seu coração?
A Bíblia diz que José teve um sonho para além dele mesmo, um sonho que abençoaria nações, descendências, gerações. Qual é o sonho que está no teu coração, que vai abençoar muita gente, não apenas você? Qual é o sonho que está no teu coração, que vai abençoar descendências, nações, gerações, e não apenas você? Qual é o sonho? Ou quais são os sonhos? Seja diligente na intercessão desses sonhos, amém? Em gerá-los em oração. Agora, você está disposto a pagar o preço disso? A Bíblia diz algumas coisas interessantes nos sonhos de José. No texto que nós lemos, versículo 5, diz que o primeiro preço que José pagou pelos seus sonhos, pelos sonhos que o Espírito Santo gerou no coração dele, foi o ódio dos seus próprios irmãos. Versículo 5 diz: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Meu Deus, isso é muito nítido aqui. Os irmãos de José odiaram José por causa dos sonhos que Deus deu a ele. Não foi por outros motivos. O texto é bem claro em dizer que os sonhos de José provocou nos irmãos dos irmãos de José, ódio. Você está disposto a enfrentar oposição? Às vezes oposição que começa em sua própria casa, às vezes oposição que começa em sua própria família, às vezes oposição que começa no meio dos seus irmãos. Você está disposto a enfrentar oposição por causa dos sonhos que o Espírito Santo deu a você, por causa dos sonhos que Deus colocou no seu coração, que vai abençoar até aqueles que te odeiam por causa dos teus sonhos? Olha só que interessante, os sonhos de José abençoaria até mesmo os irmãos que odiavam ele por causa dos sonhos. Até os próprios irmãos de José foram abençoados, foram preservados, foram sustentados e abençoados por causa dos sonhos que Deus deu a José. Mas eles, a princípio, por não entender os sonhos que Deus tinha dado a José, eles odiaram José. Eles achavam que José era presunçoso, porque geralmente o sonhador é tido por presunçoso. E quanto maior é o teu sonho, e quando você relata, e quando você expõe esse sonho para algumas pessoas, muitas delas vão odiar você, porque vão achar que você é presunçoso, que você é orgulhoso. Eles vão dizer, ou pensar, ainda que não diga, alguns vão pensar: quem é você para ter um sonho como esse? Quem você acha que é para ter um sonho como esse? Ora, José era o menorzinho da sua casa, era o irmão caçulo, ele era o menor. Então os irmãos pensaram, quem é ele? Quem ele pensa que é? E zombavam dele. Lá vem o sonhador mó, lá vem o grande sonhador, o principal dos sonhadores. E eles nutriram ódio no coração por causa dos sonhos que José tinha. A pergunta é: você está disposto a enfrentar a oposição dos seus irmãos por causa dos sonhos que o Espírito Santo colocou no seu coração? Você está disposto a enfrentar a oposição dos seus irmãos por causa dos sonhos que Deus colocou no seu coração? Sem nutrir ódio por eles, ainda que você seja alvo do ódio deles, você não retribui com ódio, você retribui com amor, você retribui com perdão. E quando Deus torna os teus sonhos realidade, você pega aqueles irmãos que te odiaram por causa dos teus sonhos e você os abençoa, porque a Bíblia diz que foi isso que José fez. José não retribuiu com vingança, José não retribuiu com ódio. José tinha autoridade, quando o sonho se tornou realidade, para mandar matar os seus irmãos. Mas José não fez isso. José abençoou os irmãos dele, aqueles que o odiaram, aqueles que o lançaram na cisterna, aqueles que o venderam como escravo para os ismaelitas, aqueles que os lançaram e que ele foi lançado como escravo, foi para o Egito como escravo. José abençoou a esses irmãos. A pergunta é: você está disposto a abençoar aqueles que te odeiam por causa dos teus sonhos, quando os teus sonhos se tornarem realidade? Quais são os teus sonhos? Deus vai levantar algumas pessoas com multipresas para abençoar muita gente, inclusive aqueles que hoje te odeiam.
Amém? Deus vai levantar algumas pessoas com nível de prosperidade extraordinário para abençoar algumas pessoas, inclusive aqueles que te odeiam. Porque aquilo que Deus nos dá é para abençoar gente, irmãos. Para abençoar pessoas. Às vezes eu abençoo pessoas e ninguém sabe. E eu libero bênção para algumas pessoas. E libero bênçãos financeiras para algumas pessoas. Às vezes até pessoas que falam que não devia, mas eu abençoo. Eu abençoo. Eu libero bênçãos financeiras. E quando precisam, e quando Deus me dá, eu dou para abençoar, eu libero para abençoar. Então escute uma coisa, queridos. Quando Deus te prospera, é para você abençoar muita gente, inclusive aqueles que se opõem a você. Não é para você ter ódio. Não é para você nutrir ódio. É para você abençoar. Amém? Diga para o seu irmão, aprenda a abençoar até aqueles que estavam te amaldiçoando. Aprenda a abençoar até aqueles que se levantaram contra você. Até aqueles que falaram que não devia de você. Aprenda a abençoar. Então escute isso, José foi alvo de ódio. A pergunta é, você está disposto a enfrentar a oposição por causa dos sonhos que Deus colocou no seu coração? Vou repetir, você está disposto a enfrentar a oposição por causa dos sonhos que Deus colocou no seu coração? Quais são os sonhos que Deus colocou no seu coração? O diabo sabe se esses sonhos são de Deus mesmo. O diabo sabe que esses sonhos vão abençoar muita gente. E o diabo vai se opor e vai usar pessoas, e algumas delas até próximas a você. Outra coisa que José enfrentou, versículo 11. A Bíblia diz que ele enfrentou ciúmes, inveja, ciúmes dos seus irmãos. Versículo 11. Seus irmãos tinham ciúmes. Os irmãos de José tinham ciúmes dele. Os irmãos de José tinham inveja dele. Agora, olha que interessante, queridos. Eles tinham ódio e tinham inveja. A pergunta é, você já viu alguém tendo inveja de um mendigo? Você já viu alguém tendo inveja de alguém que não frutifica, de alguém que não gera, de alguém que não produz, de alguém que não faz nada de relevante, nada de significante? Pode ser que tenha algumas pessoas que tenham, mas eu nunca vi até hoje alguém dizer, passar na rua e ver um mendigo na sarjeta pedindo esmolas, dizer, ai que inveja desse mendigo, eu queria ter a vida que ele tem. Eu nunca vi ninguém dizer isso. Mas as pessoas têm inveja de quem gera, de quem produz, de quem é frutífero, de quem abençoa, de quem é diferente, de quem tem sonhos. E essas invejas, esse ciúme se manifesta de várias maneiras: zombarias, críticas, calúnias, difamações, perseguições, ódio, tentativa de lançar na cisterna, tentativa de podar, tentativa de cancelar, de fazer com que o sonho não se realize, de fazer com que o sonho não se concretize. Agora, escute isso, tudo isso é usado por Deus a nosso favor, porque no meio de todas as perseguições, no meio de todas as lutas, de tudo isso que o sonhador enfrenta, que José enfrentou, e que você enfrenta, e que eu enfrento, que nós enfrentamos como sonhadores, Deus está construindo o nosso caráter, Deus está gerando o nosso caráter, Deus está nos adestrando no meio da luta, da calúnia, da perseguição, no meio dos ciúmes, no meio do ódio. Deus está adestrando o nosso caráter, Ele está colocando dia após dia tijolos, pedras na edificação do nosso caráter, tijolos e pedras espirituais na edificação do nosso caráter, porque o sonho, quer dizer, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e ele vai se realizar no nome de Jesus, que você tem que ter um caráter firme, porque senão você não suporta o peso desse sonho e você desmorona. É por isso que tem pessoas que quando chegam no topo caem. É por isso que tem pessoas que quando chegam no topo caem, porque não permitiram trabalhar do Espírito Santo no seu caráter. A gente vai ver isso com Sansão. Quem era mais forte, Sansão ou José? Sansão era forte em músculos, em força física, né? Não sei se em músculos, mas em força física. Mas José
permitiu o Espírito Santo trabalhar no caráter dele, e José teve força no caráter, teve força espiritual, força em seu caráter. Quando Sansão obteve vitórias, aquelas vitórias, porque ele não tinha um caráter firme, foram a ruína de Sansão. Sansão morreu cego e fora do propósito de Deus. Embora Deus tenha usado por uma última vez, mas Deus não queria que ele morresse daquela forma tão trágica. Por que aconteceu isso? Porque ele não tinha força no caráter necessário. Quando veio as vitórias, o peso da vitória foi tão grande, ele não tinha estrutura, ele não tinha um caráter firme, que desmoronou tudo o que ele havia conquistado. Então, queridos, permita que o Espírito Santo trabalhe no seu caráter. As perseguições, as lutas, as adversidades, o tempo que você espera, porque José teve que esperar desde o sonho até a concretização do sonho, pelo menos 13 anos de muita luta, de intensas batalhas. Perguntas sem respostas, humilhação, vexame, vergonha, dor, a zombaria dos seus irmãos, o ódio dos seus irmãos, o ciúme dos seus irmãos, mas tudo isso estava cooperando para a construção do caráter dele. E se cumpria na vida de José aquele versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Sabe o que significa, queridos? Que enquanto o sonho não acontece, e você está no tempo da aprovação, no tempo talvez de sofrer oposição, no tempo talvez de sofrer ódio, calúnia, difamação, no tempo talvez de quem sabe de sofrer o ciúme e a inveja dos que estão mais próximos a você, por causa dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Escute uma coisa, enquanto você está nesse tempo, Deus está trabalhando no seu caráter, amém? Deus está construindo o seu caráter, amém? Deus está preparando você para quando a bênção se manifestar, a bênção será tão grande, o milagre será tão exagerado, que é para você e para abençoar a sua família, para abençoar a sua célula, para abençoar o povo de Deus que está ao teu lado, para abençoar até mesmo aqueles que te perseguiram, para abençoar gerações, descendências, quem sabe abençoar nações, como foi o caso de José. Sabe que você precisará de uma estrutura. Você precisará de uma estrutura no seu caráter. Então Deus está construindo uma estrutura no seu caráter, para que o seu caráter seja um caráter afinado com o propósito de Deus, em verdade, em santidade, em justiça, em dependência de Deus, em busca do Senhor. Você está sendo treinado e construído no seu caráter, e você pergunta: meu Deus, mas por que tudo isso? Por que tanta humilhação, tanto vexame, tanta dor? Por que tanta calúnia? Por que todo esse sofrimento? Se eu tenho um sonho tão grande, se foi o Senhor que colocou esse sonho em mim, foi o Senhor que gerou esse sonho em mim, e Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou construindo o teu caráter, eu estou adestrando o teu caráter, eu estou colocando blocos no teu caráter, preparando você para algo extraordinário, para que quando a bênção se manifestar, para que quando o milagre acontecer, você tenha a estrutura, para que a bênção não te destrua, para que a bênção não te derrote. Pelo contrário, você terá estrutura para suportar o peso da bênção e abençoar muitas pessoas, inclusive aqueles que não te compreenderam, inclusive aqueles que não entenderam os sonhos que eu te dei. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou te dando os sonhos como os de José. Quem recebe? Eu estou te dando os sonhos como de José. Sonhos para abençoar a descendência, sonhos para abençoar nações, sonhos para abençoar gerações, sonhos para abençoar pessoas. Nós somos chamados para abençoar, queridos. E agora, por causa desses sonhos, você enfrenta dificuldades, você enfrenta oposição. Agora, escute uma coisa: a oposição não é de pessoas somente, porque as pessoas que se opõem, por não compreender a visão que Deus te deu, são apenas instrumentos do inimigo, que o inimigo está usando por fraqueza. Então, na verdade, a oposição é o inimigo que está se opondo a você.
É o inimigo que está se opondo, é ele que está se levantando, e nós precisamos entender isso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12: nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então você vai entender que em última instância, a oposição é a oposição das trevas. Você vai entender que em última instância, quem está se opondo aos sonhos que o Espírito Santo colocou em você, é o diabo, é as trevas, não é pessoas, embora ele pode usar pessoas que estão desconectadas naquele momento do Senhor. Vocês estão entendendo, queridos? E qualquer um, em um momento de vacilo, pode ser um instrumento do inimigo para tentar se opor aos sonhos que Deus colocou no nosso coração. Lembra de Pedro? Pedro foi usado por Deus tremendamente, foi cheio do Espírito Santo, foi uma bênção nas mãos de Jesus, passou um discipulado, 3 anos e meio ali ao lado de Jesus, um discipulado intenso, mas teve um momento que Pedro vacilou, e quando Jesus estava falando do sonho, que embora absurdo, era o sonho da redenção de milhares de vidas, Jesus está dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que o Filho do Homem sofra, é necessário que o Filho do Homem seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite, para a salvação, para a redenção, para a transformação de milhares, de milhões de pessoas. E sabe o que Pedro disse? Ele fez na maior das boas intenções, ele nem sabia que estava sendo usado pelo inimigo para se opor aos sonhos de Jesus. Ele disse, tenha pena de ti, Jesus, tenha misericórdia de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. E Jesus na hora, queridos, entendeu que não era Pedro, era quem? Quem era? Quem era, queridos? Você que lê a Bíblia comigo, quem era? O diabo, era Satanás. E Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Pedro não teve intenção, não foi maldade de Pedro, na verdade Pedro estava cheio de boas intenções, mas por um vacilo, por não estar conectado, ele foi naquele momento instrumento do inimigo para se opor aos sonhos que Jesus tinha no seu coração para a redenção da humanidade. Porque se Jesus acata aquele, entre aspas, conselho de Pedro, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Se Jesus tivesse pena de si mesmo, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Se Jesus tivesse misericórdia de si mesmo, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Assim como se José tivesse pena de si mesmo e não estivesse disposto a enfrentar o que enfrentou para que os sonhos se tornassem realidade, o Salvador não teria vindo da linhagem santa. Vocês entendem como tudo está conectado no reino de Deus, queridos? José teve que passar pelo que passou para gerar aqueles sonhos, para que a linhagem santa fosse preservada, para que 2 séculos lá na frente o Messias viesse e nos salvasse. Aleluia! O sonho que Deus tem dado a você tem que ser maior do que você mesmo. O sonho que Deus tem dado a você tem que ser maior do que você mesmo, tem que transcender o seu tempo, a sua época, as gerações. Eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo, que através dos sonhos que Deus dará a você, muitas pessoas irão para a eternidade, muitas pessoas serão salvas, muitas pessoas serão transformadas, serão libertas, e quando você e eu estivermos lá na eternidade, muitas pessoas, talvez que você nem conheça, dirão para você, obrigado, obrigado, porque através dos sonhos que Deus te deu, eu estou aqui. Os sonhos precisam ser para além desse tempo. Não tem a ver simplesmente com ter um carro, uma casa melhor, um emprego melhor, uma empresa melhor. Tudo isso é válido, é importante, mas tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um propósito. Amém, queridos? Então, ele enfrentou ódios, a Bíblia diz que ele enfrentou também ciúmes, invejas. Você está disposto a enfrentar ódio? Meu Deus, como um sonho, irmãos, motiva ódio. Pode escrever o que eu estou te falando. Comece a declarar os teus sonhos, e você vai começar a ver a oposição que vai se levantar. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou então declarar? Não, declare,
mas entenda que tudo faz parte de um processo, inclusive a oposição. Não fuja, não tenha medo. A oposição faz parte do processo de Deus para tornar o teu sonho realidade. O sonho que o Espírito Santo te deu, que vai abençoar não somente você, e não tem a ver só com você. O sonho de José não tinha a ver somente com ele, tinha a ver com Deus construindo algo para as descendências, para as nações da terra. Amém? E por causa do sonho de José, muita gente foi preservada da morte naquele tempo, irmãos. José alimentou não somente o Egito, José alimentou as nações da terra. Em um período de 7 anos de fome, muitas nações alimentaram-se, porque José os alimentou com a sabedoria que Deus havia dado a ele, mas através do sonho que Deus lhe deu, muitos anos atrás. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, está disposto? Diga, está disposto a enfrentar a oposição? Ódio, inveja, ciúmes. Não tenha medo dessas coisas. Amém? Fique firme. Glória a Deus. Aleluia. Mas outra característica bem interessante de José. A Bíblia nos fala no capítulo 39, eu estou fazendo um apanhado porque não dá para a gente fazer isso versículo por versículo numa noite. No capítulo 39, José enfrenta uma grande tentação na casa de Potifar. Nós conhecemos a história. E aí nos revela outra característica que o sonhador precisa ter. Uma outra característica que o sonhador precisa ter. Sabe qual é? O sonhador precisa se guardar em santidade e temor a Deus. O sonhador precisa se guardar em santidade e temor a Deus. Você tem sonhos, queridos. Você tem sonhos. Guarda o seu coração em santidade, guarda o seu coração em temor a Deus. Porque existe uma coisa que pode atrapalhar os planos de Deus para a sua vida em relação a esse sonho, chama-se pecado. O pecado pode muito atrapalhar os sonhos que Deus tem para você, os planos que Deus tem para você. Pode bagunçar. A Bíblia diz então que José, ele enfrenta uma tentação. Um menino novo. E a Bíblia nos fala que ele era um menino de boa aparência, forte, jovem. E a mulher de Potifar coloca os olhos sobre aquele garoto. Imagine que tentação, irmãos, porque não é uma tentação para um homem de 40 anos, que já tem experiências, já vivência. Não é uma tentação para um homem de 50 anos, de 60, em que os hormônios já começaram a cair, e que já não tem a mesma disposição hormonal e sexual. Não, é um garoto de 17 anos, irmãos. Eu já fui um garoto de 17 anos, eu sei como é que é. Os hormônios de um garoto de 17, 18 anos estão na flor da pele. É muito intenso, é muito forte. E aquela mulher vem todo dia e insinua, e conversa com ele, tenta se deitar com ele, e ele resiste dia após dia. E olha que tentação terrível, ele era escravo daquela mulher. Seria muito mais fácil, do ponto de vista humano, seria um atalho muito simples. Do ponto de vista humano, ele estaria livre de tantas coisas, de tantos sofrimentos. Ele poderia pensar, bom, se eu me deitar com ela, certamente ela não vai falar isso para o marido dela, e ela vai começar a me dar vantagens aqui na casa. Eu vou começar a crescer. Eu vou começar a ter alguns mimos que outros servos, que outros escravos não têm. Mas ele não pensou isso. A Bíblia diz que ele chega para ela e diz assim: como eu me deitaria com você e pecaria contra o meu Deus? Como eu me deitaria com você e pecaria contra o meu Deus? Ou seja, a preocupação de José era pecar contra Deus, era o temor que ele tinha a Deus. Ele disse: você é a mulher do meu Senhor.
Ele me entregou tudo aqui nessa casa, eu posso administrar tudo, tudo está sob o meu comando aqui nessa casa, menos você, porque você é mulher dele. Como é que eu cometeria uma maldade como essa? Como é que eu cometeria uma crueldade como essa? E pecaria contra o meu Deus? O que a gente aprende com José? Quem tem sonhos, irmãos, deve preservar o seu coração em santidade e no temor do Senhor. Quem tem sonhos deve preservar o seu coração em santidade e no temor do Senhor. José tinha o seu coração cheio de sonho. Ele sabia e tinha consciência que aqueles sonhos não eram dele, que foi o Espírito Santo que Deus, e que no tempo do Senhor, o Senhor mesmo realizaria aqueles sonhos. José não tinha todas as respostas para as perguntas que ele fazia, para as indagações que ele fazia, do porquê dos sofrimentos, do porquê dos seus irmãos ter odiado tanto ele, do porquê dele ter sido lançado na cisterna, do porquê dele ter sido enviado como escravo para o Egito. Ele não tinha todas as respostas, mas ele decidiu continuar confiando em Deus. Queridos, essa é a melhor coisa. Mesmo quando você não sabe o porquê, continue confiando em Deus. Mesmo que você disse assim, mas meu Deus, talvez essa fosse uma questão de José. Senhor, os meus irmãos sempre fizeram as coisas tudo errado. Eram desonestos com meu pai, faziam as coisas erradas. E eu sempre procurei fazer tudo certo. E eu vim parar aqui, e os meus irmãos estão lá em liberdade. Não, ele continua sendo fiel ao Senhor. Mesmo para as perguntas que não tem resposta, mesmo diante da dor e do sofrimento, ele continua sendo fiel ao Senhor. E quando vem a tentação, o que guardou ele foi os sonhos que ele sabia que estavam no coração dele, que era de Deus, e o temor do Senhor no coração dele. Como eu cometeria uma maldade como essa, e pecaria contra o meu Deus? Porque se José tivesse se deitado com a mulher de Potifar, ele seria simplesmente mais um amante da mulher de Potifar, mais um que passou na lista dela, mais um escravo que ela possuiu, mais um escravo com quem ela se deitou, mais um escravo que ela usou como objeto sexual dela, porque aquela mulher, ela tinha pombagira, não a pombagira, mas a pomba fixa nela. Não era pombagira, era pomba fixa. Aquela mulher, quem ela olhava, ela desejava. E pelo seu poder aquisitivo e pelo seu poder de sedução, ela havia atraído muitos homens a ela e levado muitos deles à morte. Porque é isso que a Bíblia diz, capítulo 7 de Provérbios: a mulher adúltera leva homens à morte. A mulher adúltera leva homens à morte. Por isso que a Bíblia diz: fique longe da mulher adúltera. Capítulo 6 de Provérbios, capítulo 7 de Provérbios nos ensina como fugir do adultério. Agora escute isso, queridos. Ele guardou o coração dele no temor do Senhor, porque tinha sonhos. Tinha sonhos. Você tem sonhos? Fuja da tentação. Não brinque com a tentação, não se acha forte, não diga eu vou ver até onde eu aguento um pouquinho mais, eu sou forte, que nada. Não faça isso. A Bíblia diz que a gente deve fugir da aparência do mal, a gente deve fugir da tentação, a gente não deve ficar cutucando a onça com a vara curta, a gente deve fugir da aparência do mal. Quando a Bíblia fala da tentação, a Bíblia nos manda fugir dela. Quando a Bíblia nos fala da idolatria, a Bíblia nos manda fugir da idolatria. Quando a Bíblia nos fala da imoralidade sexual, a Bíblia nos manda fugir. Não é ficar cutucando, não é ficar naquele joguinho de sensualidade. Deixa eu ver até onde eu aguento, até onde eu chego. Eu aguento um pouquinho mais e ficar naquele joguinho. Não, corte o alimento da carne agora, antes que seja tarde demais. Deus tem sonhos gloriosos para você. Deus tem sonhos extraordinários para você. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Corte o alimento da carne agora. Fuja. Você não consegue vencer sozinho. Fuja da aparência do mal. Fuja da tentação. Seja radical com aquilo que te leva a pecar. Seja radical com aquilo que te leva a se desviar do propósito do Senhor. A Bíblia diz assim, queridos: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o fora.
É melhor entrar no céu tendo um olho só, do que tendo os dois olhos serem lançados no inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Se a tua mão direita te faz pecar, corta e lança fora. É melhor entrar no reino dos céus tendo uma só mão, do que tendo duas, seres lançados no fogo do inferno, onde o fogo não apaga e o verme não morre. Se teu pé direito te faz pecar, corta e lança fora, porque é melhor entrar no céu coxo, do que tendo os dois pés, seres lançados no fogo do inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Marcos capítulo 9. Sabe o que significa isso, queridos? Pastor, é literal, eu tenho que arrancar a mão, o olho, o pé? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo é o seguinte: seja radical com aquilo que te leva a pecar. Seja radical com aquilo que te desvia do propósito. Seja radical. Pare de dar desculpa. Pare de dar desculpa. Pare de dar desculpa, seja radical. Você sabe quais são as suas tentações, quais são as suas fraquezas, mas você sabe que Deus te deu sonhos gloriosos, que só Ele pode realizar, sonhos extraordinários que só Ele pode cumprir. Então corte o alimento da carne agora, no nome de Jesus, pela graça do Senhor. Seja o que for, queridos, seja o que for, seja qual for a tentação, porque cada um de nós é tentado em áreas diferentes. Seja qual for a tentação, corte agora, não dá vazão a ela. Fuja da aparência do mal, busca o Senhor enquanto se pode achar. Deus tem sonhos gloriosos para cumprir na sua vida, e o sonhador, a Bíblia nos mostra isso através de José. O sonhador guarda o seu coração em santidade, o sonhador guarda o seu coração no temor do Senhor. O sonhador sabe que só Deus pode realizar os seus sonhos, e ele sabe que só existe uma coisa que pode se interpor entre os seus sonhos e Deus, entre a concretização dos seus sonhos. Ele sabe que chama-se pecado. Pecado. O diabo não pode parar você. O diabo não pode impedir que os sonhos de Deus se concretizem na sua vida. Escute isso, queridos. Não existe macumbaria, não existe feitiçaria, não existe nada do inferno que pode parar você. A Bíblia diz que o diabo não toca nos filhos de Deus. A única coisa que pode parar você, impedir você de ver os seus sonhos realizados, se chama desobediência a Deus, rebeldia a Deus, pecado contra o Senhor. Isso é a única coisa que pode impedir você de ver os seus sonhos se realizando, se você não cortar com isso imediatamente. E eu vou te provar isso nas Sagradas Escrituras. Êxodo capítulo 25 até o 32, não dá para ler aqui que são muitos textos, mas se você quiser pode abrir. Nos fala da história de Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Quem lembra disso? Perdão, é Números, não é o Êxodo não, tá? Eu errei aqui. Números capítulo 24 em diante. Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo. Número 24, 25, 26, depois do capítulo 32. Anote esse texto para você ler em casa. Números 24, 25, 26 e depois o capítulo 32. Eu vou resumir a história para você. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, fazer encantamentos, feitiçarias para amaldiçoar o povo de Israel. Só que ele disse: eu não posso abençoar se Deus não decretar uma palavra de maldição. Aquilo que Deus colocar na minha boca é isso que eu vou falar. E toda vez que ele mandava fazer os sacrifícios lá, e ele invocava e queria para amaldiçoar, o Espírito Santo vinha sobre ele. E em vez de liberar a maldição, ele abençoava o povo. Ele abençoava o povo. E aí a Bíblia diz que Balaque ficou furioso e disse: olha, eu te contratei, eu estou te pagando para você amaldiçoar esse povo, e você não está amaldiçoando. Ele dizia: eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus não amaldiçoou. Balaque estava furioso, estava com medo, porque o povo de Israel estava avançando, prosperando. Ele queria amaldiçoar, ele queria que muitos do povo de Deus morressem. Escute isso.
com todos os encantamentos que Balaão fez, com todas as declarações, ele não conseguiu amaldiçoar. Quando ele ia falar, o Espírito Santo tomava a boca dele e saía só bênção para o povo. Quando Deus quer abençoar você, irmãos, Ele usa teu ímpio. Você sabia disso? Quando Deus quer abençoar um sonhador, Ele usa teu ímpio. Pois bem, ele não abençoou, não conseguiu amaldiçoar o povo. Só que ele sabia uma coisa: aquele povo tinha uma aliança com Deus. Olha só, escute isso. Aquele povo tinha uma aliança com Deus, uma aliança que estava estabelecida, e uma das coisas da aliança era santidade. Santidade. Aquele povo tinha que ser um povo separado para ser um povo santo ao Senhor. Sabe o que Balaão fez? Balaão convenceu o rei Balaque a usar as mulheres do seu reino para seduzir os homens de Israel. Ele não conseguiu amaldiçoar. Mas quando o povo de Israel, seduzidos pelas mulheres do reino de Balaque, caíram em tentação e se deitaram com aquelas mulheres, e se envolveram em promiscuidade com aquelas mulheres ímpias, e por causa da promiscuidade sexual, foram também envolvidos na idolatria, a Bíblia diz que por causa disso, o próprio Deus trouxe praga sobre eles, e milhares de pessoas morreram. Não foi por causa da maldição de Balaque, não foi por causa da maldição de Balaão, foi por causa do pecado deles. Vocês entendem o que eu quero dizer, queridos? Se você tem sonhos, não precisa ficar com feitiçaria, bruxaria, magia negra. A única coisa que você tem que temer é o Senhor. Se você se mantiver no temor do Senhor, guardando o seu coração no temor do Senhor, no tempo de Deus, os sonhos que Ele te deu vão se cumprir para abençoar muita gente. Os sonhos que Ele te deu vai se cumprir para abençoar muitas pessoas. Diga amém. Então seja radical como foi José. Capítulo 39 diz claramente isso. José fugiu. Então esteja disposto a fugir. Não banque onde forte. Nós não somos fortes em nós mesmos. Fuja. Fuja da tentação. Ah não, eu aguento. Eu aguento. Gente mais santa do que você e do que eu. Gente que orava mais do que eu e você. Gente que jejuava mais do que eu e você. Gente que buscava mais a Deus do que eu e você caíram, irmãos. O que você acha que você não pode cair? Você está confiando em si mesmo? Você está confiando na sua própria carne? Eu não confio nem na minha carne, quanto mais na dos outros, meu irmão. Paulo também não confiava na sua própria carne, porque ele dizia assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, não confiava na sua carne. Jesus disse: a carne para nada aproveita. Se homens que oravam mais do que nós, que tinham mais intimidade do que nós, que eram mais santos do que nós, que buscavam mais do que nós, que oravam mais do que nós, que tinham conhecimento bíblico mais do que nós, caíram, porque não vigiaram, o que nos faz supor que se nós não vigiarmos, nós permaneceremos de pé. O segredo para permanecer de pé é a vigilância. Então fuja da aparência do mal. Não fique achando que você é forte, que você consegue, que você sozinho aguenta. Não, fuja. Você só pode vencer a tentação se você fugir. Paulo disse isso. Fugir da aparência do mal. Amém? Você tem sonhos? Você tem grandes sonhos? Você quer ver Deus realizando esses sonhos? Fuja da aparência do mal. Guarde o seu coração no temor do Senhor e na santidade do Senhor, como fez José. Capítulo 39, diz a Bíblia que ele fugiu daquela mulher. Teve as consequências disso, sim. Ele foi mais uma vez caluniado injustamente, porque aquela mulher ficou furiosa e acusou José de ter tentado abusá-la, de ter tentado violentá-la. Mesmo assim, ele se preservou no temor do Senhor. Tudo fazia parte do propósito de Deus, queridos. Até os nossos inimigos. Escute uma coisa que eu vou dizer aqui para você. Eu aprendi algo com o Mike Murdock, o Dr. Mike Murdock. Ele diz assim:
Os teus inimigos te promovem mais do que os teus amigos. Você pode dizer isso para 3 pessoas? Diga aí, os teus inimigos te promovem mais do que os teus amigos. Eles não querem te promover, mas eles vão te promover. Porque quando a mulher acusou José foi preso. Lá na cadeia ele interpretou o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. Um deles saíram, se esqueceu de José. E José pediu, olha, lembra de mim. Mas o texto diz que ele se esqueceu, irmãos. Diga para o seu irmão, só Deus que não se esquece de você. Capítulo 42 diz que o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Mas 2 anos depois, que Faraó teve um sonho, o Espírito Santo fez ele se lembrar. 2 anos, coitadinho de José, ficou mais 2 anos na cadeia, inocente, irmãos. Meu Deus, como é que eu vim parar? Senhor, se eu tivesse realmente tentado a mulher, o Senhor viu que foi ela que deu em cima de mim e eu fugi, por que eu estou aqui? Não, ele preservou a infidelidade. 2 anos inocente ali na cadeia. Já pensou? Você ser preso 2 anos sem ter cometido crime nenhum? Ser enviado para o Egito como escravo sem ter cometido crime nenhum? Passar 2 anos na cadeia sem ter cometido crime nenhum? 2 anos depois, Faraó teve um sonho, e que Deus usa? Aquele padeiro, para se lembrar, copeiro, para se lembrar que José havia interpretado o sonho dele. Olha, rei, lá na cadeia tem um homem que interpretou o meu sonho, do jeito que ele falou aconteceu, ele vai interpretar o seu também. Olha que tremendo. Se a mulher não tivesse falado mal de José, se José não tivesse sido preso por causa dela, ele não teria interpretado o sonho do copeiro, o copeiro não teria falado com o Faraó não teria conhecido a ele, e ele não teria chegado ao trono. Então escute isso, os teus inimigos te promovem. Os teus inimigos te promovem, queridos. Tudo isso faz Deus, para fazer com que os sonhos que Ele te deu se realize, para fazer com que os sonhos que Ele te deu se realize. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? E aí o texto diz, queridos, que no tempo de Deus o exaltou. E sabe o que aconteceu? Quando o Faraó chama José, a Bíblia diz que José se barbeia. Ele estava lá na cadeia, devia estar com uma barba enorme, né? Até porque o judeu não faz barba. Imagine ele lá na cadeia, mas os egípcios tinham que se barbear, era abominação para os egípcios criar barba. Então ele entra no protocolo, ele faz a barba, ele se perfuma, ele vai, né, todo organizado, todo arrumado para falar com o Faraó, obedecendo os protocolos do palácio. E ele interpreta o sonho do Faraó, e Faraó, ele pelo Espírito de Deus, e Faraó disse, não existe ninguém no reino que seja tão capaz como você. É você que vai ficar aqui. É você que vai ser o governador. É você que vai administrar tudo. E abaixo de mim, acima de você, só eu no trono. Mas uma palha não se moverá no Egito sem a tua ordem, sem a tua autorização, sem o teu consentimento. Depois de 7 anos de fartura, veio 7 anos de fome. Quem é que chega lá, sem saber que já era José? Os irmãos dele, que 20 anos atrás, olha só, 13 anos de escravidão, mais 7 anos de fartura, já tinha passado 20 anos. 20 anos atrás, tinha perseguido José, tentado matar José, lançado José na cisterna. Quem que chegou lá? Os irmãos. Eles não conheceram José, mas José os conheceu. José provou o caráter deles, viu que eles haviam mudado, viu que eles haviam aprendido a lição, mas José agora decide abençoá-los. Abençoa a casa, abençoa a descendência, preserva a família em vida. E depois que Jacó morreu, a Bíblia diz que eles ficaram com medo, eles disseram, olha, o nosso pai nos mandou dizer que você não nos mate depois da sua morte. Sabe o que José diz? Bem verdade, vocês intentaram mal contra mim, mas o mal que vocês intentou contra mim, meu Deus transformou em bênção. Fiquem em paz, meus irmãos. Eu vou abençoar vocês, eu não vou matar vocês.
E ele abençoou os seus irmãos. Ele abençoou os filhos dos seus irmãos. Ele abençoou os netos dos seus irmãos. Ele lhe separou a melhor terra para os seus irmãos criar o gado. Olha o coração de José. Deus vai levantar você nos sonhos que Ele te deu. Deixa Deus trabalhar no seu coração, para que quando isso acontecer, você possa abençoar todos à sua volta, inclusive aqueles que foram instrumentos do mal para te ferir, mas instrumentos de Deus para te enviar para o teu propósito. Amém, queridos? Amém. Escute isso. Os teus sonhos é para abençoar a descendência, para abençoar gerações, para abençoar famílias. Quais são os sonhos que o Espírito Santo colocou no seu coração? Quais são os sonhos que o Espírito Santo colocou no seu coração? Ore por estes sonhos agora, apresente-os a Deus e faça um pacto com o Senhor. Diga: Senhor, eu quero fazer um pacto contigo nessa noite, de santidade, de temor do Senhor, e um pacto de que quando o Senhor transformar esses sonhos em realidade, eu vou abençoar até aqueles que me perseguiram, eu vou abençoar até aqueles que falaram mal de mim, eu vou abençoar até aqueles que me caluniaram, eu vou abençoar até aqueles que fizeram chacota da minha dor, que fizeram chacota do meu sofrimento, que fizeram chacota da minha humilhação. Eu vou abençoar todos estes. Diga para o seu irmão: eu vou abençoar os irmãos de José. Diga: eu vou abençoar os irmãos de José. Amém? Fique de pé, vamos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Aleluia. Você pode ficar sentada, minha filha. Tá certo. Mas se quiser, pode ficar sentada. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para te bendizer. Nós estamos aqui para louvar o teu nome, Senhor. O teu Espírito vem sobre nós e nos enche de sonhos. O teu Espírito vem sobre nós e nos enche de sonhos. Sonhos que são maiores do que nós. Sonhos que são maiores do que nós. Sonhos que são maiores do que nós. Sonhos para abençoar pessoas. Sonhos para abençoar gerações. Sonhos para abençoar descendência. Sonhos para abençoar famílias. Sonhos para abençoar nações. Sonho para abençoar pessoas, multidões, pessoas que virão, que serão transformadas, libertas, curadas, através desses sonhos que tu tens colocado em nossos corações, Senhor. Que não sejam sonhos egoístas, que não sejam sonhos voltados apenas para nós mesmos, mas que sonhos que visam abençoar muitas pessoas, sonhos que sejam para a tua glória e para a tua honra. Pai, que toda oposição, Pai, que toda tentação, Pai, que toda perseguição, todo ódio, toda inveja, todas estas coisas que nós podemos sofrer no processo da realização dos nossos sonhos, que isso construa em nós um caráter firme, um caráter sólido, um caráter inabalável, Senhor, que gere em nós uma estrutura para suportar o peso da realização e da concretização desses sonhos, Pai. Nos dê um coração maleável, nos dê um coração perdoador, nos dê um coração temente ao Senhor, que o que nos guarde de pecar contra Ti seja o temor do Senhor. Nos dê um coração, ó Deus, que teme ao Senhor, nos dê um coração que nos guarde em santidade nessa noite, Senhor. Queremos fazer uma aliança de santidade com o Senhor, que pela Tua graça, que pela Tua misericórdia, nós sejamos preservados em santidade, nós sejamos preservados no temor do Senhor. Vamos fazer um pacto, uma aliança, Senhor, de que quando os sonhos se concretizarem, se realizarem, ó meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós abençoaremos a todos que estão à nossa volta, e abençoaremos até aqueles que se levantaram contra nós, porque o nosso propósito é servir e abençoar os irmãos de José. Queremos servir e abençoar os irmãos de José. Nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, faz isso em nossas vidas para a Tua glória, para a Tua honra, em o nome de Jesus nós oramos, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Dê um aplauso ao Messias nessa noite. Aleluia. Pode sentar um minutinho.
Glória a Deus, glória a Deus. Quero me dirigir a você que quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, entregar o seu coração e a sua vida a Jesus. Hoje à noite você tem essa oportunidade e este privilégio. Então você que quer fazer isso, coloque a mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados e escreve o meu novo nome no livro da vida. Faz de mim uma nova criatura, para a tua glória e para a tua honra. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Se você tomou essa decisão hoje à noite, creia, a partir de hoje, você é de fato uma nova pessoa. O Espírito Santo vem morar dentro de você e você se torna uma nova criatura, como diz a Sagrada Escritura. Se você fez isso hoje à noite, gostaria de pedir a você que entrasse em contato comigo aí mesmo pelo Message e que você pudesse falar comigo sobre a sua decisão, e eu vou estar acompanhando você nessa sua nova jornada de fé, no nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana de bênção no nome de Jesus. Receba a bênção apostólica em o nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco sempre. Amém. Deus abençoe. Shalom, shalom, graça e paz. Aleluia. Aleluia.